Na nossa segunda aula, nós vamos entender o caminho do adoecimento emocional de muitos líderes. Por que ser líder é um fator de risco, é um fator de adoecimento. Não deveria ser, mas pesquisas recentes têm mostrado que pastores e líderes têm até 3 vezes mais chance de desenvolver ansiedade, depressão e burnout, esgotamento profissional, do que a população geral, o que é um fator de alarme. Tem alguns dados bastante alarmantes de pesquisas, sobretudo americanas, do Instituto Lifeway. Algumas delas dizem o seguinte: 57% dos pastores e líderes largariam seu ministério se tivessem outro meio de vida. 90% trabalha mais do que 50 horas por semana. 25% não tem a quem recorrer quando vivem problemas familiares ou financeiros. 45% das esposas de pastores dizem que o esgotamento é o maior perigo de suas vidas. Esse dado aqui me deixa muito preocupado. 60% acredita que o ministério afetou a paixão pelo evangelho. Gente, se isso aqui não sangrar o nosso coração, não fizer a gente olhar com carinho para essa temática, nós estamos muito insensíveis, talvez nós já estejamos adoecidos. 80% dos pastores afirma que o ministério tem afetado negativamente as suas famílias, segundo dados do Instituto Schaeffer, e 70% dos pastores dizem não ter um amigo próximo. Então nós estamos falando de um contexto de liderança que, como disse Paul Tripp no livro Vocação Perigosa, parece ter uma cultura emocionalmente insalubre. E isso deve nos gerar atenção, isso deve nos fazer olhar com muito zelo para essa questão. E eu não estou falando de homens que não têm compromisso com Deus. Eu não estou falando de homens que são negligentes para com a sua vida com Deus, muito pelo contrário. Eu hoje tenho o privilégio de ser um médico de pastores, um médico de líderes, um médico da igreja. Hoje, quase que 100% dos meus atendimentos clínicos são para pastores, líderes, homens e mulheres de Deus. O último levantamento que eu fiz, aproximadamente 40% dos meus pacientes eram líderes cristãos, homens e mulheres que servem ao Senhor em posição de liderança. E o que eu cheguei à conclusão? É que eles adoecem justamente porque se importam muito, justamente porque zelam e porque há uma cultura que nós precisamos discernir para que nós não nos submetamos aos padrões deste mundo. Nós precisamos seguir o modelo de liderança de Jesus e não o modelo de liderança de uma cultura e que é, sim, muitas vezes emocionalmente insalubre. Como é que a gente pode viver a liderança emocionalmente saudável? Como é que a gente pode viver princípios de uma liderança emocionalmente saudável? E aí eu discerni, estou até escrevendo sobre ela, a síndrome do adoecimento emocional do líder. Síndrome do adoecimento emocional do líder. Você vai ver esse caminho em uma grande parcela dos líderes cristãos que adoecem. Claro, gente, que o homem de Deus, a mulher de Deus, adoece porque é homem, porque é mulher. Ah, mas homem de Deus adoece porque é homem. E todo homem, toda homem, mulher, na sua humanidade é passível de adoecer. Inclusive, Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores, texto do profeta Isaías no capítulo 53, diz que ele quis ser, que ele é um homem de dores, porque é impossível ser homem sem sofrer. Ah, existe um filho de Deus que nunca pecou, Jesus, mas não existe um que nunca sofreu, que nunca padeceu. Ele não precisava enfermar, mas Jesus se enfermou. Ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Ele tomou sobre si nossas enfermidades, ou seja, ele enfrentou enfermidades. Ele adoeceu. Jesus, sim, adoeceu. E agora nós podemos olhar para o sofrimento, entender que sim, existe um componente do sofrimento, do adoecimento que é inerente à humanidade nesse tempo em que vivemos.
nessa estação, desse lado da eternidade para cá, nós adoecemos. Existem questões genéticas e para os transtornos emocionais as questões genéticas são muito significativas, mais significativas até do que para diabetes, por exemplo. Você deve saber aí que um pai que tem diabetes, os filhos eles já ficam alarmados, eles já fazem alguns cuidados com alimentação, com atividade física, com estilo de vida, enfim. Agora, os transtornos emocionais, eles têm uma característica de predisposição genética maior até do que o diabetes. Existem questões genéticas, existe uma história de vida, todo um background, existe toda uma base de dados, e quando a gente se rende a Cristo, o nosso cérebro não é transplantado, ele agora vai ser transformado, mas a gente carrega toda aquela história, a gente carrega muitas feridas, muitos traumas, a gente carrega inseguranças, medos, abusos, a gente carrega, a gente traz, e o Evangelho não vem para reprimir nada, ele vem para redimir tudo. Então a gente tem genética, tem os nossos, a nossa história de vida, a gente tem os nossos hábitos, o estilo de vida hoje estressado, a gente tem um estilo de vida apressado, e hoje o principal fator de risco para o adoecimento é justamente o estresse, é o estilo de vida, e todos nós estamos inseridos, e pelo que tenho visto, pastores e líderes estão em contextos mais estressantes até do que a população geral, com pouco tempo para descanso, com pouco tempo para o autocuidado, enfim, existe todo um contexto que faz com que o pastor esteja vulnerável, como qualquer ser humano, Então, se você é líder, hoje, você tem estresse, você não é líder, você tem estresse, você tem genética, você tem uma história de vida. Então, ninguém está imune ao adoecimento, ponto. Mas por que os líderes podem ter uma predisposição, podem ter um risco maior, tem uma prevalência maior? Disse a vocês que há uma síndrome do adoecimento do líder, e eu tenho discernido essa síndrome a partir do entendimento da vida de Elias, que adoeceu emocionalmente, que entrou em um colapso emocional, que teve, sim, um quadro que hoje nós chamamos de depressão. Na época não se tinha essa terminologia, mas ele teve, sim, um quadro depressivo, um quadro de esgotamento. E a trajetória de Elias, descrita ali no primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 16, vai mostrar os 4 estágios desse adoecimento. Então anota aí os 4 estágios do adoecimento emocional, os 4 S's. Primeiro, solidão. Ah, gente, por que os líderes adoecem mais do que a população geral? O primeiro componente é a solidão. Você vê em Elias uma vida, um ministério que é solitário. E o ministério do líder, ele tende a ser, se ele não for antinatural, se ele não for espiritual, se ele não for movido a um modelo de liderança de Jesus, ele tende a ser solitário. E por vezes esse modelo de liderança solitário, ele é muito bem intencionado. É para proteger as ovelhas, é para proteger os liderados. Mas sabe qual é o resultado disso? Uma liderança centralizadora, uma liderança solitária. E toda liderança que é centralizadora e solitária é uma liderança adoecida. Está fadada ao adoecimento. E olha que interessante, a gente vê Elias tendo sempre uma inclinação à solidão. E o fato assim mais marcante para mim é quando Obadias o encontra, já prestes ao encontro, 3 anos após esse processo todo de seca, em que ele anuncia que não choveria durante 3 anos, e todo aquele movimento em busca de uma restauração do povo de Israel. Mas olha que interessante, Obadias, servo de Acabe, mas homem de Deus, encontra Elias e ele diz assim: eu guardei 100
profetas, porque Jezabel estava matando todo mundo. E eu mesmo guardei 100 profetas, 50 em uma caverna, 50 em outra caverna. O que Elias poderia ter feito? Penso eu. Talvez Elias pudesse ter dito, faz o seguinte, chama esses caras porque eu quero contar com eles, porque eu preciso deles, eu vou para um desafio muito grande, eu preciso desses caras comigo, eu preciso desses profetas comigo. Mas você percebe repetidas vezes, em alguns momentos diferentes, inclusive lá dentro da caverna, mas não apenas dentro da caverna, lá no meio com os profetas de Baal, Elias de fato acreditava que ele era o único, que ele era o único que podia fazer aquilo. E ele diz, eu sou o único que restou dos profetas, mas olha, Obadias está dizendo, tem mais 100. Mas ele, talvez, isso a Bíblia não diz, ele talvez pensasse, esses 100 talvez não estejam prontos. Eles não foram treinados da mesma forma que eu fui treinado, eu não posso submetê-los a isso, talvez eles não sejam tão capazes quanto eu, pelo preparo que eu já tive. E é engraçado que até o processo de cura de Deus para Elias é dizer, você não é o único, você não está sozinho, eu tenho um remanescente. Mas a solidão que a gente viu lá na pesquisa é um dos elementos presentes na liderança, porque 70% desses que responderam à pesquisa no Instituto Schaefer disseram que não tem um amigo próximo, que caminham solitários. Essa solidão é um fator de adoecimento. Elias não chamou aqueles 100 para caminhar com ele. Lá ele disse, eu sou o único que restou. Gente, nós somos únicos, mas não somos os únicos, né? Você que é líder, você é único, tem uma individualidade de Deus, tem algo que é só você que tem de Deus, tem uma impressão digital que é única, que é individualizada, mas você não é o único, Deus não te fez para andar sozinho. Sabe que das coisas que Deus criou, a única que ele olhou e diz, olha, não é bom que o homem esteja só. Nada é tão perigoso quanto a solidão. Tem estudos já mostrando que sentir-se só é o equivalente para a saúde física a fumar 15 cigarros por dia. Olha que terrível. Não sinta-se sozinho. Viva em comunhão. Mas Elias tem esse primeiro estágio. O segundo estágio do adoecimento, da síndrome do adoecimento emocional, depois desse sentir-se só, depois da solidão, vem a sobrecarga. Sim, a sobrecarga. Por que a sobrecarga? Porque eu agora vou fazer o que uma comunidade deveria fazer. E é assim que muitos líderes estão, sobrecarregados. E entenda, gente, parece impossível não andar sobrecarregado no nosso tempo, nos nossos dias. Porque a obra é muito grande e são poucos os trabalhadores. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E Jesus nos encoraja a orar para que o Senhor da obra mande trabalhadores e em um contexto de limites parece quase impossível não ficar sobrecarregado. Imagina aí um caminhão que ele tem uma capacidade para carregar 30 toneladas e ele está sozinho e a carga que ele precisa carregar é 90 toneladas. E ele dá um jeito, ele coloca 90 toneladas ali nas costas dele. E sabe o que é mais interessante? É que funciona, é que vai, é que anda. Mesmo ultrapassando limites, e isso é a definição de sobrecarga, é uma carga maior do que você deveria carregar. É ultrapassar limites de carga. Ultrapassa o limite, anda e vai, e funciona. Mas sabe qual é a realidade? É que sobrecarga danifica. A sobrecarga danifica. E olha como é natural. Se você está sozinho, você vai fazer mais coisas, você centralizou, você é quem faz tudo. E agora
a consequência natural é que você vai fazer mais coisas do que aguenta, mais coisas do que deveria, e vai cansar, e vai adoecer, como esse caminhão, que talvez com 10 mil quilômetros ele danificaria uma peça, agora com 5 mil ele já danifica. Agora o amortecedor, a suspensão, o óleo, o combustível, todo o consumo de quem está sobrecarregado é maior. Vejo muitos de nós, líderes, sobrecarregados, não investindo tempo em descanso, não privilegiando alguns aspectos da espiritualidade que são tão importantes quanto orar, jejuar, ler a Bíblia, que é entender limites e que é discernir que a obra de Deus é grande demais para caber nas costas de um homem só. E eu imagino que Elias, diante lá dos 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azerá, ele sozinho, o texto bíblico diz que ele sozinho matou todos os profetas de Baal. E eu imagino que os de Azerá também. Você imagina o trabalho de um para 450 ou para 850 se ele tiver matado todos os de Azerá também? Dá muito trabalho, gente. Ele conseguiu? Conseguiu. Mas ele ficou extenuado. Ele ultrapassou todos os limites. Imagina se ele tivesse com os 100 lá, estou só supondo, se ele tivesse com os 100 profetas junto com ele, se ele tivesse gente do lado dele, talvez o cenário fosse diferente. Não seja um líder solitário, não seja um líder sobrecarregado. Qual é o terceiro passo agora desse adoecimento, o terceiro estágio da síndrome do adoecimento do líder? Sentimentos tóxicos, sentimentos não processados. Sentimentos tóxicos são quase que uma consequência inevitável de uma sobrecarga. Quem está sobrecarregado vai ter muito mais sentimentos tóxicos do que consegue processar. E sabe que o ministério ele vai exigir quase que integralmente da nossa saúde emocional para processar muitos sentimentos. A liderança vai exigir de nós e vai cobrar de nós maturidade emocional. A gente vai ter sentimentos muito intensos. Sabe que as pressões por estar em uma batalha espiritual, por estar diante de batalhas muito sérias, como Elias, ele está lutando uma batalha que é de Deus e ele vai do cansaço físico extremo à euforia, à alegria de ver todo o povo dizendo só o Senhor é Deus, mas no outro dia ele tem uma decepção profunda, porque agora ele que achou que diante de tudo que aconteceu e de tudo que ele fez, ele ouviria Acabe e Jezabel dizendo, nós nos arrependemos. O que ele ouve no outro dia é, amanhã, a essa hora, você vai estar morto como os profetas que você matou. E aquela decepção, o líder ele vai lidar com muita decepção. Ele vai lidar com o sentimento de dívida, de culpa. E olha que interessante, quando Elias ouve isso, ele sente medo. E o medo dele não é um medo de Jezabel, gente. Porque, vamos ser sinceros, Jezabel e Acabe já estavam atrás dele havia mais de 3 anos. Agora, a insegurança dele não é com relação a Jezabel. Ele está tão sobrecarregado, tão extenuado, que agora ele não consegue lidar com o próprio medo, com a própria visão de si mesmo. E ele sente medo, ele agora foge, e quando ele está falando com o Senhor, ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais. Olha aí alguns sentimentos. É comparação, e quantos de nós estamos assim, nos sentindo inferiores, porque o nosso ministério talvez não cresça tanto quanto o dos nossos pais, ou não cresça tanto quanto das nossas influências, e a gente vai lidando com o sentimento de inferioridade, de rejeição, porque eu fiz tanto por uma nação, eu fiz tanto por um povo, eu fiz tanto por um determinado ministério, e eu agora sou rejeitado como Elias foi.
rejeitado por Acabe e por Israel, frustrado, desanimado, e é diante dessas pressões emocionais todas que ele entra em colapso. E aí vem o quarto estágio. Então, se o primeiro é a solidão, o segundo é a sobrecarga, o terceiro são os sentimentos tóxicos, agora o quarto estágio é a sensibilidade reduzir. E aí, diante de um sofrimento muito intenso, é natural que a gente reduza a sensibilidade. Reduzir a sensibilidade é baixar o funcionamento cerebral. Baixar o funcionamento cerebral para diminuir o efeito daquela pressão toda. Sabe qual é uma das formas de diminuir a nossa sensibilidade? A depressão. Sabe qual é uma outra forma da gente diminuir a sensibilidade? O esgotamento, o burnout. Porque na depressão a gente afunda todas as funções cerebrais e aí a gente só sente a parte de baixo da vida. Só sente culpa, medo, angústia, agonia, ansiedade, inquietação. Todos os sentimentos são de dor. Eu não consigo sentir a parte de cima da vida. O prazer fica diminuído, não tem ânimo, não tem disposição, não tem alegria. O prazer fica menos prazeroso, a dor fica mais dolorosa. Os pensamentos, eles também ficam puxados para baixo. O conteúdo do pensamento é um pensamento negativo, pessimista, de morte, por vezes. E aí a gente pode olhar e falar, mas um homem de Deus pode ter pensamento de morte? Elias teve. Elias disse, Senhor, tira a minha vida, me leva. E por vezes muitos líderes, muitos de nós cristãos, não pensamos no suicídio, mas a gente flerta com a morte nesse sentido de uma dor tão profunda que o pensamento de morte começa a povoar a mente, que talvez haja um desejo até por dormir e não acordar. Isso acontece quando chega nesse estágio de sensibilidade reduzida. Mas existe também uma outra forma da sensibilidade reduzir, que é o que nós vimos na pesquisa, e o ministério também está adoecido e o coração também está adoecido. É o que 60% diz, o ministério, a liderança afetou a paixão pelo Evangelho. Quando afeta a paixão pelo Evangelho, a sensibilidade reduziu, e aí para se proteger por vezes de um adoecimento emocional, de quebrar emocionalmente, alguns perdem a paixão, perdem a sensibilidade e gente, começam a tratar com indiferença, começam a tratar com obrigação, com automatismo, algo que é a coisa mais preciosa do mundo, que é estar envolvido no que Cristo está fazendo, é ser como Jesus. E a minha oração hoje é para que nós tenhamos olhos abertos para isso, é para que nós não sejamos parte da estatística e ainda que sejamos com um coração ensinável, com o coração de quem entende a humanidade e que sabe que Cristo padeceu sem precisar para nos ensinar a padecer, porque cura de verdade não é não sofrer ou não adoecer. Cura de verdade, a visão máxima de cura é ser como Jesus. Jesus adoeceu. Então nós não estamos imunes de adoecer, nós não estamos imunes e, por vezes, por não entendermos tudo, por termos cometido alguns erros ou simplesmente porque somos humanos, nós falhamos, fracassamos e adoecemos, mas nós não perdemos a viva esperança que nos ensina que desse lado da eternidade nós sim sofreremos, mas há uma promessa que desse lado de cá da eternidade não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Enquanto estamos aqui, podemos desfrutar da doce presença gloriosa do Consolador e podemos nos cuidar para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas.